Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC. E neste temos a parte E da nossa prova de matemática e suas tecnologias do nosso Enem 2013. Vamos então ao nosso vídeo de número 610. Senhores, a primeira questão desse nosso vídeo é a questão de número 156 dessa prova. Repetimos da prova do Enem de matemática, prova amarela. Essa questão vem com o seguinte enunciado: as torres, desculpa aí o meu espanhol, Porta de Europa, são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como o segmento AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Bem, senhores, então vamos considerar, em outras palavras, esse prisma, esse prédio em forma de um prisma oblíquo com a inclinação de 15 graus relativa aqui a esta vertical, ou a condição vertical. Bom, vamos continuar a nossa leitura do enunciado. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço menor do que 100 metros quadrados, entre 100 e 300 metros quadrados, entre 300 e 500 metros quadrados, entre 500 e 700 metros quadrados, ou então maior do que 700 metros quadrados. Então, em outras palavras, senhores, vamos ter que determinar a solução desse problema fazendo o cálculo da área da base deste referido prédio. Bom, então nós vamos aqui tirar dos dados importantes, dois dados, podemos dizer, importantes do problema, ou então os dados importantes do problema. Vamos fazer aqui a seguinte forma, a seguinte construção. Vamos considerar esta face, ou um pouco dessa face, a metade da face lateral desse prédio, ou seja, conforme simbolizado aí por AB, e vamos chamar esse ponto auxiliar C. Em outras palavras, gente, nós temos um triângulo retângulo, do qual nós dispomos o ângulo de inclinação, conforme o citado, com a vertical, 15 graus. Então, o ângulo de inclinação com a vertical é em torno de 15 graus. E a altura do prédio, 114 metros. A altura do prédio. Bom, nós temos que calcular a área da base do prédio. Em outras palavras, senhores, nós vamos ter que determinar, em relação a essa nossa figura auxiliar, que é um triângulo retângulo, esse lado BC, que vamos denominá-lo aqui de L. Bom, por que vamos ter que chegar ao L? Porque ele citou que a área desse quadrado, a área dessa base, trata-se nada mais, nada menos de uma área de um prisma oblíquo de base quadrada. Então, nós vamos batalhar a princípio por este L. Uma das maneiras de chegarmos a ele, vamos usar o quê? Para o cálculo do L da base, vamos usar a tangente nesse triângulo retângulo. Ora, senhores, qual a definição da tangente no caso de 15 graus nesse nosso triângulo retângulo ABC? Cateto oposto, que no caso é o L, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é o 114. Ora, usando a afirmação que ele cita, que a tangente de 15 graus é 0,26, ficamos a depender do 0,26 igual ao L sobre o 114. Bom, para chegarmos ao L,
vamos cruzar esses dois valores. Em outras palavras, vamos multiplicá-los e ficamos com o L a valer 0,26 vezes o 144, é o 29,64 metros. Bom, senhores, temos então o valor do lado. Se temos o valor do lado, para chegarmos ao cálculo da área da base, é você lembrar que a área de um quadrado, repetimos, de acordo com a citação do problema, a base é quadrada. Depende de que a área do quadrado é nada mais, nada menos o lado ao quadrado. Então, usando o 29,64 ao quadrado, ficamos com 878,53 metros quadrados. Bom, senhores, esta é a área que encontramos. Observando as alternativas, nós temos que a alternativa que dá legal com esta nossa solução é a alternativa ou a opção E. Bom, turma, então aí um modo, uma maneira de você resolver esse problema. Vamos à questão 157 dessa nossa prova amarela, nossa Enem 2013. O enunciado vem assim: as notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros, 5 avaliadores, são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos, representando aqui pela cor preta, e aos conhecimentos específicos da área de atuação, e a outra aos conhecimentos pedagógicos, no caso nosso cinza, nossa cor cinza. Bom, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Bom, gente, então, há no caso aí, um processo seletivo de professores em que esse processo, ou essa banca que avalia o professor é composta de 5 avaliadores, e que cada um atribui 2 notas, conforme temos aqui no nosso gráfico, as notas do avaliador A, 18 e 16, avaliador B, 17 e 13, e assim por diante até o avaliador E, 16 e 12. Bom, ele cita que a banca fornece ou dá a média ao professor, a média final ao professor, por intermédio da média aritmética destes valores. Bom, então aqui uma primeira circunstância de cálculo. Vamos continuar ao enunciado. Utilizando o novo critério, esta banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor nota atribuída ao professor. Bom, resolveram então fazer um novo critério na avaliação desse referido professor, que consta em descartar a maior e bem como a menor nota atribuída. Em outras palavras, nessa segunda dependência de cálculo, vamos tirar a menor nota, que é o 1, dada aqui pelo avaliador C em relação aos conhecimentos pedagógicos do referido professor, e bem como a nota 19, relativa a conhecimentos específicos, atribuída pelo avaliador D. Bom, mas o que vem ser o nosso problema? A nova média em relação à média anterior é 25 centésimos maior, 1 ponto menor, um ponto menor, 1,25 ponto maior ou 2 pontos menor. Bom, para se citar se a nova média é maior ou menor, vamos ter que determinar ou calcular a primeira e a segunda média. Vamos fazer, então, o ter que chegar à solução, a diferença da nova média, chamando aqui de NM, ou a primeira, menos a nova média, que é a segunda, considera essa segunda, menos a primeira, que é a primeira média. Bom, senhores, vamos então, que tomando os dados do problema, para o caso da nossa primeira média e o caso da nossa segunda média, ou da nossa nova média. Vamos então o seguinte: a primeira média atribuída, vamos considerar
a média é do somatório da média aritmética de todas as notas. Então, senhores, média aritmética, somamos todas as notas e dividimos pela quantidade delas. Então, se temos 5 avaliadores e cada um deu 2 notas, vamos ficar com um somatório total na divisão por 10. Né? Temos 10 notas. Senhores, adicionando aqui o 18 mais o 16 mais o 17 mais o 13, etc., até o 16 mais 12, chegamos ao somatório de 140. Como temos 5 avaliadores e cada um deu 2 notas, o 2 vezes 5 dá o 10. Então, 140 dividido por 10, 14 é a média, a primeira média, digamos, ou a velha média. Vamos então à segunda média, que é justamente a média em que vai cair fora, digamos assim, a menor nota e a maior. Ou seja, a nota do avaliador C, deu aqui a menor, e a nota, e uma das notas do avaliador D, que é a maior, no caso 19. Então, senhores, novamente, média aritmética, vamos somar tudo e dividir pela quantidade deles. Aproveitando aqui essa deixa do dado anterior, nós temos o quê? A média anterior era o somatório total, que era 140. Mas tiramos quanto desse total? 20. Dividido, tínhamos 10 notas. Agora passamos a ter menos 2. Então, 10 menos 2, ficamos com 8. Em outras palavras, vamos fazer a divisão do 120, que é o 140 menos 20, dividido por 8. Chegamos a 15. Então, senhores, a nova média é 15 e a antiga, ou a velha média, a primeira média é 14. A diferença entre elas é o 2m menos 1m, né? A segunda média menos a primeira, que é o 15 menos o 14, que chegamos a 1. Ou seja, a nova média é um ponto maior. Opção do problema B. Senhores, então aí uma maneira de você resolver esse nosso problema, essa nossa questão. Bom, gente, vamos aqui a uma outra. Questão 158 do nosso Enem 2013, a nossa prova em matemática. Prova amarela. Bom, o enunciado da 158 vem assim. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos, formada somente pelos algarismos de 0 a 9. Para acesso à conta corrente pela internet. Então, existe um banco que possui uma senha que é formada pelos dígitos ou algarismos ou caracteres de 0 a 9. Certo? Bom, mas, entretanto, um especialista em sistema de segurança eletrônica recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha, com 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 ao 9. Bom, senhores, nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta, diferente, em outras palavras, de sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros tipos de caracteres. Então, para, digamos, ao segundo tipo de senha, nós temos 26 letras que podem ser usadas na condição de maiúsculas e minúsculas e os 10 algarismos, ou seja, do 0 ao 9. Bem, continuando. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades de senha em relação ao antigo. Bem, senhores, o coeficiente de melhora da alteração recomendada é, temos aqui essas 5 opções. Problema: determinar o coeficiente de melhora. Quem é o coeficiente de melhora? Ele cita aqui. A alteração do sistema de verificação de melhora, que é a razão do novo número de possibilidades
de senhas em relação ao antigo. Então vamos fazer da seguinte forma. Vamos aqui, a primeira condição é a condição, digamos, antiga. Ou seja, para você determinar o número de possibilidades desse primeiro tipo de senha, gente, nós temos aqui um problema. Usamos para seu cálculo o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Vamos então tomar o seguinte, para chegarmos a determinar, em outras palavras, quantas senhas podemos fazer com os 10 caracteres, que são os 10 algarismos, né? Que é a primeira situação, só podemos usar, os clientes só podem usar algarismos de 0 ao 9. Então, nós temos 10 caracteres, em outras palavras, 10 símbolos para formar essas senhas. Então, senhores, usando o princípio fundamental da contagem, cada senha possui 6 dígitos. Usando o princípio fundamental da contagem, ficamos a depender de quem? Quantos caracteres pode ocupar a primeira lacuna, já que a senha possui 6 dígitos, qualquer um dos 10 caracteres, né, ou algarismos, pode ocupar a primeira lacuna, bem como a segunda, terceira, etc., até a sexta. Então, senhores, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos para, digamos, construir o número que temos de possibilidades na construção de senhas do tipo algarismo de 0 a 9, é em número do 10 elevado ao 6. Primeiro tipo de senha, 10 elevado a 6. Nós vamos ter que fazer a razão. Esta é a nossa, digamos, é o número desse nosso primeiro tipo de senha. Bom, mas vamos aqui ao segundo tipo. O segundo tipo de senha, nós vamos ter a condição de construir com letras do alfabeto e os algarismos. Aí você vai ter o cuidado de segurar isso aqui. O número de caracteres são 10 algarismos. Porque são 52 letras. Porque nós temos citado no problema que as letras maiúsculas devem ser consideradas distintas, diferentes da versão minúscula. E então, adicionando 10 algarismos, que é o de 0 a 9, mais os 52 letras, repetimos, maiúsculos diferentes de minúsculo, chegamos a quantos caracteres? 62 caracteres. Anteriormente tínhamos só 10. Bom, cada senha possui 6 dígitos. Da mesma maneira, conforme ele cita, né? As duas senhas sempre possuem o mesmo número de dígitos, 6 dígitos. E usando o princípio fundamental, vamos ficar como, gente? Olha só, são 6 dígitos e cada dígito pode ser ocupado por um dos 10 algarismos, ou podemos dizer por uma das 52 letras, já que podem ser minúsculas e maiúsculas. Então vamos ficar com o quê? Os 6 caracteres para a primeira lacuna, digamos, da senha. O primeiro algarismo da senha pode ser ocupado por qualquer um dos 62 dígitos, o segundo também, e assim por diante até o sexto. Isso aqui, como fizemos aqui 10 dá 10 a 6, aqui se fizermos 62 vezes 62 vezes 62, etc., vai ficando como, ou fica como? 62 elevado ao 6. Bem, senhores, então, o segundo tipo de senha é em número, digamos, de 62 elevado a 6, né? É bem maior do que o anterior. Mas o que interessa ao problema é o coeficiente da melhora da alteração recomendada. Então, o coeficiente é justamente a razão entre 62 elevado ao 6 sobre o 10 elevado a 6. Em termos das nossas alternativas, gente, alternativa A, 62 elevado ao 6 sobre, ou então dividido por 10 elevado a 6. Bem, senhores, há então uma maneira de você resolver essa nossa questão 158 do Enem 2013. Mas vamos a 159. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota
a cada 3 segundos. Então, temos aí uma torneira pingando, que fica num tempo de meia-noite às 6 horas da manhã, e uma frequência, ou seja, pinga cada gota a cada 3 segundos. Sabendo que cada gota d'água tem um volume de 0,2 mililitros. Aí vem a pergunta: qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Então ele está interessado que você determine, em outras palavras, o volume do desperdício d'água que essa torneira causa em litros nesse período de tempo. Temos aqui as alternativas. Bom, então vamos denominar a nossa solução como sendo volume de água desperdiçado. Senhores, tomando esses dados aqui do início, vamos ter condições de chegar ao seguinte: cálculo do tempo da torneira pingando em segundos. Nós temos a citação que ela pingou de meia-noite às 6 horas. Então nós podemos dizer que são 6 horas, e transformando isso aqui a segundos, para melhorar justamente o nosso cálculo, 6 horas vezes, se cada hora tem 3.600 segundos, as 6 horas em segundo equivale a 6 vezes o 3.600, que é que chegamos a 21.600 segundos. Bem, gente, aí o tempo que essa torneira, digamos, passou, ou levou, ou gastou, no seu desperdício. Para o nosso cálculo, chegarmos ao cálculo final, vamos ter que chamar aqui o cálculo do número de gotas que a torneira pingou nesse período. Olha só, o número de gotas que a torneira pingou nesse período. Como nós vamos chegar a isso? Nós vamos fazer aqui uma proporçãozinha. Nós temos que ela tem uma frequência de 1 gota a cada 3 segundos. 1 gota a cada 3 segundos. Então, quantas gotas, né, já que é a nossa meta, ela vai, ou gasta, ou desperdício, em 21.600 segundos. Então, está aqui a nossa regra, a nossa proporçãozinha. 1 gota em cada 3 segundos. E em 26.600 segundos, quantas gotas são? Bom, senhores, vamos aqui uma proporçãozinha, né? Então, podemos dizer que 1 está para X, assim como 3 está para 21.600. Vamos fazer aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ficamos com 3x igual a 21.600. Dividindo essa equaçãozinha por 3, em outras palavras, isolando o x, ficamos com 21.600 dividido por 3 e chegamos a que o número de gotas nesse período de tempo é de 7.200 gotas. Bom, temos agora, senhores, condições de calcular o volume desperdiçado, já que temos o número de gotas, que é em número de 7.200, e o volume de cada gota, que é em número de 0,2 ml. Então, vamos substituir. O volume desperdiçado é o número de gotas, repetimos, 7.200, vezes o volume de 1 gota, 0,2 ml. Então, 7.200 vezes o 0,2, chegamos a 1.440 ml. Aí, doutores, cuidado, hein? Nós temos aqui o volume em mililitros. E ele está interessado que você responda esse desperdício em litro. Então, senhores, se temos 1.440 mililitros e queremos transformá-lo em litros, é só você dividir por 1.000. Subtende que a vírgula está após aqui esse último zero, e transformado isso então a litros, o nosso volume desperdiçado é 1,44 litros. Como ele cita o termo aproximado, em termos das opções, a que mais se aproxima ao nosso valor encontrado é a opção C. Bom, senhores, aí então uma das maneiras de você executar ou resolver essa nossa questão Enem 159 de 2013. Bom, vamos à questão 160 da nossa mesma prova. O enunciado vem assim: um programa
de edição de imagens possibilita transformar a figura em outras mais complexas. Então, você tem um programa que consegue fazer uma transformação de figuras. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Então, gente, nós temos aqui uma figura que nada menos trata-se de um retângulo com uma parte totalmente branca em branco, a parte inferior, e digamos na parte superior do nosso retângulo nós temos dois triângulos retângulos, um em cor preta e outro em cor cinza. Esta é a figura original. E ele pede para você conseguir uma nova figura, desde que a simetria dela, em outras palavras, quem funcione como espelho a essa figura, seja esse ponto zero. Bom, o nosso problema é determinar a imagem que representa essa nova figura. Ok? Então, uma das maneiras possíveis de chegarmos a essa simetria, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos traçar aqui dois eixos verticais. Um eixo horizontal e um vertical. Vamos considerar aqui uma condição de 90 graus entre eles. Esse ponto de 90 graus, digamos, é justamente a relação ao ponto zero, que é justamente o que ele pede, a condição da simetria. Vamos jogar nossa figura original. Aqui, digamos, se isso aqui fosse quadrantes, né? Digamos aqui nesse nosso segundo quadrante. Bom, vamos trabalhar com valores simétricos à origem. Uma possibilidade, vamos chamar esse ponto bem aqui no cantinho, extremidade esquerda da nossa figura, vamos chamar de menos 2. Olha, gente, trabalhando com menos 2 em relação a essa origem, o simétrico desse é justamente quem, gente? O ponto 2, que fica aqui à direita dessa origem. Simétrico do menos 2 é o 2. Vamos pegar também, digamos, lá acima, uma condição vertical, o ponto 2. O simétrico dele em relação a essa origem, ele vai lá para baixo. E vai valer quanto? O simétrico dele, digamos, é o ponto menos 2. Vamos tomar este ponto divisório, digamos, da região em branco para a relação de dupla cor. Ponto 1. Simétrico a ele é o abaixo, o menos 1. Bom, temos aí, digamos, esses pontos do contorno. Agora vamos que está em intercepto com os eixos. Vamos pegar agora os que não possuem intercepto. Por exemplo, vamos considerar esse ponto aqui, o ponto de menos 2, condição horizontal, e de 1 na condição vertical. A simetria desse ponto, ou ponto simétrico desse ponto, em relação a essa origem, gente, vai valer quem? Vai valer o ponto, o oposto, o simétrico a menos 2 é o 2, e o simétrico a 1 é o menos 1. Então, vai ficando esse pontinho aqui, que é o 2 e menos 1. Finalmente, essa condição extrema aqui, à esquerda, extrema menos 2 horizontal e 2 vertical. Então, vamos descer ele em relação à origem, vai ficar lá embaixo. Vamos trabalhar com ele sendo que ponto? 2 e menos 2. Bom, vamos então agora à construção. Essa parte abaixo, que é a parte toda em branco, ó, podemos dizer, ó, esse extremo está em branco, está aqui abaixo. Esta do canto aqui, ó, também é branco, está lá embaixo. E assim por diante, o menos 2, branquinho também. Então, se você virar essa condição reflexiva ou simétrica em relação ao ponto zero, ficamos com essa dependência. Bom, senhores, vamos agora a dicodupla. Então, nós temos aqui o ponto menos 2, 1, ó, é um ponto de 90 graus, envolvendo aqui o retângulo em preto. Então, ele vai vir para cá, ó. Retângulo em preto, 90 graus, né? Ele vai ficando por aqui. Bem como esse ponto menos 2 e 2 é justamente um ponto
digamos, de inclinação aguda para as duas cores. E esse ponto 2,0, esse ponto 2, que vamos baixar lá em menos 2, é o 90 graus para cinza. Então, senhores, uma maneira de você fazer análise dessa figura é justamente esta. E temos aqui, então, em termos de alternativas, a opção é justamente a que casa, digamos, com o nosso raciocínio feitio dessa questão. Bom, turma, então aí uma maneira, um modo de você executar essa questão 160 do nosso Enem 2013. Bom, deixamos a seguir as 5 questões para o nosso próximo vídeo. Temos aí a questão 161 e 162. Vamos aqui a 163, 164 e a questão 165. São as 5 questões para o nosso próximo vídeo. Bom, deixamos aqui mais uma vez a homenagem, né, à nossa Moto Romaria. No dia 1º de 12 de 1990, é a fundação desta esquadrão, né? Nosso passeio. Vamos a Canindé em 1º de 12 de 2013. Foi a 10ª Romaria, por sinal muito bem aí organizada pelo nosso presidente Jair. Valeu, rapaziada da Moto Romaria e bem como da Esquadrão Solidário. Mas, senhores, bons estudos, um abração e até a próxima.